Salve, contabilista! E aí, como é que tá você? Bom, essa semana eu quero começar um projeto novo aqui na Academia Educação com vocês, que basicamente vai falar sobre finanças pessoais. Não sei se é um assunto que lhe interessa, mas eu posso lhe dizer que é um assunto de extrema importância. Então, se você não tinha ainda contato com esse tipo de conhecimento, eu quero compartilhar nessa semana, começando hoje, segunda-feira, dia 28, até 1º de setembro. Vamos falar sobre alguns assuntos nesse mundo vasto de finanças pessoais e educação financeira, certo? Então, acompanhe a série de vídeos que eu vou lançar um a cada dia e aí a gente vai construindo esse conhecimento sobre finanças para que você possa aplicar na sua vida e também como profissional você possa orientar outras pessoas no melhor uso do seu dinheiro, certo? Então, para a gente abrir a semana, eu quero começar com um assunto muito importante. Basicamente, definir o que é educação financeira. Tá? Você já deve ter ouvido falar por aí muita gente falando, educação financeira, né? Vamos começar conceituando sobre o que não é educação financeira. Tá? Primeiramente, educação financeira não é matemática, educação financeira não é usar planilhas de Excel, certo? Nem qualquer outro método de escrituração. Educação financeira não é mão de vaca, não é ser mão de vaca nem jarana, ou dependendo do termo que é usado no seu estado, na sua cidade, para pessoas que são avarentas, né? Não gostam de gastar dinheiro a qualquer custo. Nada disso é educação financeira, tá? Eu, como especialista nessa área, e digo especialista também na formalidade, né? Porque eu tenho pós-graduação nessa área de finanças pessoais. Então, como especialista, eu posso dizer que a educação financeira é um dos ramos da educação, ou seja, ele provê conhecimentos para que você seja levado à ação e às melhores ações, né? Assim como a gente compara, por exemplo, educação física, educação alimentar, né? Vários tipos de educação. Na parte de educação financeira é a mesma coisa. Então, educação financeira é um conjunto de conhecimentos para que o indivíduo possa saber melhor usar o seu dinheiro, os seus recursos financeiros dentro de todos os assuntos que norteiam essa questão de finanças. Endividamento, crédito, investimentos, orçamento pessoal. É um assunto bem extenso, certo? E para dizer qual a importância de se estudar assuntos relacionados à educação financeira. Primeiro, vamos olhar para nós mesmos como pessoas, né? Antes de vermos como profissionais. Primeiro, você saber como utilizar o seu dinheiro, tá? Bom, não sou eu que vou dizer se você sabe ou não utilizar, mas eu sempre digo que entender sobre finanças pessoais é entender principalmente as regras do jogo, certo? Ou seja, se você trabalha como empregado, ou se você é autônomo, ou se você tem uma empresa e tem empregados trabalhando para você, você tem que entender como funciona o sistema capitalista, como funciona a economia do nosso país, certo? Para que a gente possa tomar as melhores decisões. Assim como na contabilidade, nós dizemos que todo aquele processo contábil serve para quê? Para tomada de decisão por parte de quem utiliza a contabilidade. Na educação financeira também a gente segue a mesma levada, principalmente quando a gente vai falar de escrituração pessoal, que é quase igual à escrituração da contabilidade, né? A ideia é a mesma. Então, a importância de se estudar a educação financeira é para isso, para que você possa utilizar da melhor forma os seus recursos. E qual seria a melhor forma para utilizar os recursos? Vamos lá, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa começa a trabalhar, seu primeiro emprego, e ela recebe um salário mínimo, que hoje nós estamos na faixa de 1.320, certo? Ela tem todas as suas obrigações e tudo mais, mas como é que ela vai poder potencializar os seus recursos financeiros? Jogando na loteria, trabalhando mais, vendendo suas horas, ou seja, fazendo horas extras, ou quem sabe se especializando em alguma área. De repente ela entra até no curso de contabilidade para ser um futuro contador, né? Então percebe que essa simples ideia de ter uma renda agora e depois pegar uma parte dela e investir para ter mais renda no futuro, no caso aqui, claro, pensando em fazer um curso, uma especialização, aumentar suas habilidades para poder ganhar mais dinheiro no futuro. É a ideia que a gente trata de investimento, certo? Bom, outro tópico, a pessoa começa a ganhar o seu dinheiro e ela quer agora economizar, né? Economizar para ter segurança, porque o dinheiro também nos traz segurança, né? Então, economizar para ter segurança. Como é que ela vai fazer?
E aí eu já trago uma pergunta que eu sempre fazia quando eu fazia minhas mentorias online sobre finanças pessoais, que a pergunta é, por que as pessoas não conseguem guardar dinheiro? Aí, claro, suscita várias respostas, como a inflação, eu ganho pouco, eu tenho filhos, família, tudo mais. Tudo bem, cada caso é um caso, tem essas particularidades, não podemos ignorar. Mas, tecnicamente, você sabe que quando a gente estuda contabilidade, como é que a gente faz uma DRE? A gente pega lá receitas, tira custo, tira despesa e chega no lucro líquido. Essa é a ideia básica da DRE. Mas se a gente trouxer isso para as finanças pessoais, a gente vai ter um problema. Por quê? Eu ganho o meu salário e vou tirando as despesas. Tá? Pode ser que não sobre nada para a gente guardar. Pode ser que sobre, mas geralmente no orçamento padrão, como as pessoas geralmente estão acostumadas a utilizar o orçamento financeiro pessoal, não sobra. Então, e se a gente inverter um pouco a ideia? Se a gente pegar logo o nosso dinheiro, quando a gente ganha, a gente já separa a parte para guardar e a partir daquele saldo parcial, a gente vai começar a colocar as despesas. Então, perceba, você já conseguiu guardar dinheiro logo quando o seu dinheiro caiu na conta. Então, é uma questão de metodologia para poder fazer a pessoa poupar dinheiro, certo? Então, se ela quer poupar dinheiro e não sabe como, tá aí a metodologia. Novamente, a importância de educação financeira. Outra coisa, outro assunto que a gente utiliza dentro da educação financeira é endividamento. Dívidas são sempre ruins? Devemos correr a todo custo das dívidas, nunca ter dívidas? É outro tema que a gente conversa também dentro da educação financeira. Porque dívidas, podemos dizer que para quem tem dinheiro é como o ar que você respira. Principalmente para nós meros mortais, quando a gente não tem ainda o dinheiro infinito, né? Então, dívidas vão estar sempre com você, não tem como fugir, tá? Mas claro, endividado e inadimplente são termos diferentes. Às vezes as pessoas usam isso de forma sinônima, como se fosse um sinônimo. Eu estou endividado, então quer dizer que eu estou inadimplente? Não necessariamente, né? Porque dívida eu sempre tenho. Se você está assistindo aqui, você com certeza vai ter que pagar no final do mês sua conta de energia, sua conta de água, sua conta de internet. Então, bem-vindo às dívidas, você já tem dívidas, não tem como fugir, né? Então você percebe que nem sempre as dívidas são ruins, principalmente quando a gente vai pensar em como compor o endividamento de uma pessoa se ela pensa em prosperidade. Por exemplo, entre financiar um curso superior e financiar um carro, né? Claro, que vai depender de para que vai ser utilizado esse carro, né? Se for só para consumo, aí é complicado. Mas o financiamento estudantil, que visa o seu aprimoramento, seu desenvolvimento, é uma dívida. Mas podemos considerar como uma dívida boa, porque a partir de lá, da sua conclusão do curso, entrar no mercado profissional, quem sabe passar num concurso, empreender na sua área, enfim, as possibilidades que a sua área vai te dar, né? A partir do momento que você se endividou para poder alavancar, que é o que nós chamamos de alavancagem, né? Que é pegar dinheiro dos outros para a gente poder subir, e você alavancou, então você usou o seu endividamento de forma boa. Então, o macete todo é saber compor um endividamento mais sadio do que pernicioso, do que prejudicial, certo? Então, endividamento é um outro tópico. Já também falando dessa questão de endividamento, um outro assunto que sempre é puxado na questão de finanças pessoais é ativos e passivos, tá? Não sei se você tem o costume de ler alguma literatura sobre o assunto. Essa questão de ativo e passivo está presente no livro Pai Rico, Pai Pobre, lá do Robert Kiyosaki. É um conceito bem simples, que lá no livro ele fala que difere da contabilidade. Eu discordo. Se você já leu o livro, não sei se você tem a mesma percepção, mas eu discordo do conceito que ele dá lá dentro, né, de que é diferente da contabilidade, porque necessariamente não é, né? E aí ele fala a definição do seguinte, uma definição simples que quase todo pessoal que fala sobre finanças pessoais coloca isso, né? Que o ativo coloca dinheiro na sua conta, o passivo tira dinheiro da sua conta. Simples assim. Então, quando você compra, por exemplo, um carro, um computador, uma casa, enfim, se ele só tira dinheiro da sua conta, ele é um passivo. Independente do que nós estudamos na contabilidade, né? Tipo, o computador para a empresa é um ativo e tal, tal, o carro, né? É um ativo para a empresa.
É por isso que no livro ele coloca de forma diferente. Só que você sabe que nós estamos tratando de uma ciência, né? E uma ciência ela não admite verdade relativa. Ela tem conceito científico justamente para embasar a sua tese, o seu objeto de estudo, enfim. Então, o ativo serve para ganhar dinheiro. Beleza. Então, se a empresa ela usa um carro para poder fazer suas operações e tudo mais, ela é um ativo. Se você compra um carro para poder, de repente, transportar, ser motorista de aplicativo, ganhar dinheiro com ele de forma geral, continua sendo ativo. Então, ativo é passivo independente da análise, é um conceito científico da contabilidade. Então, ativos e passivos, nós temos que ter essa ideia do que nós vamos adquirir se nós estamos com muitos passivos e poucos ativos. E se você já entende de balanço patrimonial, você sabe que muitos passivos, poucos ativos e chegamos no passivo a descoberto, uma situação que a empresa não deve passar. Então, é a mesma lógica para a pessoa, entende? E aí, outro tópico também são sobre os investimentos. E aqui eu quero falar dos ativos financeiros especificamente, né? Que são aqueles ativos que não têm forma física e necessariamente representam alguma obrigatoriedade de alguém te pagar alguma coisa. Você vai emprestar seus recursos para alguém utilizar e você vai ter a remuneração futuramente, certo? Então aí nós entramos em outro tópico que são os investimentos. E aí vamos tratar de duas grandes áreas: investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Entender quais são, como funcionam e como a pessoa pode utilizar isso para poder compor uma carteira de investimentos que de repente pode até pagar o seu custo de vida. É o que nós chamamos de aposentadoria acelerada. Se a pessoa tiver essa ideia o quanto antes, é mais rápido ela se aposentar do que esperar o INSS te dar lá para os seus 65, 70, 70 e quantos. E quanto mais o tempo passa, é bem provável que nós mesmos, a nossa geração, não vá se aposentar. Então, é, esses tópicos que eu coloquei aqui, só para você entender a importância de se estudar educação financeira. Para nós contabilistas, tanto para nós, né, como pessoas, e também para a nossa profissão. Porque eu vou dizer para você que contadores que trabalham, que militam, que enfim, prestam consultoria nessa área, eu vou dizer para você que são raridades. E aí você pode também estar se apropriando desse conhecimento e passando para pessoas, sendo o multiplicador da educação financeira, certo? Então, o vídeo de hoje foi para mostrar a questão da importância da educação financeira. Amanhã nós vamos conversar sobre um desses temas que eu levantei aqui, ok? Então, não perca o próximo vídeo.